Olá, oitavo ano, professor Estilassi, tudo bem? Estamos aqui com material novo, né? Eu estou passando para vocês. Depois no final vai ter umas atividades. Hoje eu vou ler com você o texto, com vocês, né? O texto dessa atividade aí sobre os biomas brasileiros, né? E na próxima semana eu vou responder, nós vamos discutir as questões que tem lá no final para vocês responderem. Então, lembrando sempre, você vai ler o texto, entender o texto, refletir sobre ele para poder responder as questões. E lembrando também que essas atividades você pode mandar a correção, né, as atividades para mim, para poder fazer a correção via Google Sala de Aula, que às vezes parece que é difícil de fazer, algumas pessoas não conseguem fazer isso. Então, pode me mandar por esse e-mail aqui. Tudo bem? E quem não tem como mandar por e-mail nada, deixa no caderno, onde todo mundo tem que fazer, no seu caderno, e aí depois, quando as aulas retornarem, a gente vê isso com calma. Tudo bem? Então, vamos começar aqui na leitura do texto. Então, ó, todos os ecossistemas têm fatores vivos e não vivos. Vamos pensar os diferentes ambientes. Então, tem fatores que são vivos e tem fatores que não são vivos. Mas eles diferem nas espécies de seres vivos e nas particularidades dos fatores não vivos. Então, essa diversidade de espécies e a quantidade de indivíduos de cada uma delas em um ecossistema vai depender das características que esse ambiente tem. Então, o conjunto de ecossistemas vizinhos que formam um ambiente semelhante quanto à vegetação, a fauna, o clima. Fauna é os diferentes seres vivos que existem, de animais. Né? O clima, o relevo, ele é chamado de bioma. As áreas geográficas em que há um bioma predominante, aquele que tem mais, né, pode também, podendo haver também outros em menor proporção, são o que a gente chama de domínios do bioma, ou domínios morfoclimáticos. Nós vamos pensar em bioma. O Brasil ele pode ser dividido em 6 domínios de bioma, que é o amazônico. Vamos ver aqui a localização. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil. Nós temos em verde o domínio amazônico, esse verde claro do Cerrado, o Atlântico, lembrando que aqui é o Oceano Atlântico, né? O Atlântico, das Caatingas, que está em marrom, das Araucárias, que está em laranja aqui, e por último das Pradarias, que está em roxo. E temos aqui o que a gente quer. Há ainda as faixas de transição, que são áreas que apresentam características dos domínios que os cercam, né? Como exemplo, tem a faixa de transição, temos a Mata dos Cocais e o Pantanal Mato-Grossense. Aqui no caso o A é a Mata dos Cocais e aqui o Pantanal Mato-Grossense, que é o B. Então esses são os domínios do bioma e as faixas de transição aqui no nosso país. Então, o primeiro, nós temos ali embaixo, a floresta amazônica. Então, as florestas tropicais são aquelas que se situam na faixa entre as linhas do trópico, na linha dos trópicos, duas linhas de traçado imaginário sobre o globo terrestre. Fica aqui na América do Sul o trópico de Capricórnio e lá na América do Norte o trópico de Câncer. Então, essa faixa aí é onde as florestas tropicais se localizam. E essas florestas têm a característica de receber muita chuva, sendo importante em ambientes muito úmidos. A umidade e a temperatura praticamente constante tornam esses ambientes ideais para o desenvolvimento de muitas formas de vida.
E nas florestas tropicais encontramos a maior biodiversidade do mundo, ou seja, a maior diversidade, a maior diferença entre diferentes tipos de vida, certo? Então vamos ver mais sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela é a maior das florestas tropicais do nosso planeta. Nela existe grande variedade de plantas e estas estão presentes orquídeas, bromélias, musgos, samambaia, arbustos e árvores muito altas, algumas com mais de 30 metros de altura. A camada fértil de solo, ela é rasa, mas as raízes, ela tem raízes bem profundas. E como essas raízes podem sustentar árvores tão altas sem deixá-las tombar? A resposta está ligada a uma interessante adaptação que é apresentada por algumas espécies. Muitas árvores altas da floresta amazônica têm raízes tabulares, ou seja, em forma de tábuas. Elas ajudam a sustentação do vegetal, como nós temos aqui nessa imagem aqui, ó. Tá? Olha como é a raiz que mantém ela erguida sem ela sofrer o problema de queda, certo? E há muitas plantas que vivem sobre as árvores e algumas delas têm raízes que descem até chegar ao solo. Essas raízes são conhecidas como raízes cipó. Raízes cipó. Então, entre as árvores amazônicas, tem uma das mais conhecidas, que é a castanheira do Pará, cujos frutos retiram-se as sementes, que é as castanhas do Pará, que são muito apreciadas. E também serve para extração de óleo. E tem também a seringueira, árvore cujo tronco provém o látex, que, uma vez endurecido, dá origem à borracha natural. Então, nós temos aqui sementes da castanheira do Pará, e aqui nós temos o caule, que ele é cortado, né, da seringueira, para o látex escorrer, que é coletado nesse potinho que é colocado na árvore. Então, sobre os troncos e galhos das árvores, encontram-se muitas espécies de seres vivos. Nesse ambiente existem animais como... Existem animais... Ai, cadê que eu perdi? Tá. Então, nesse ambiente, existe... Eu estava com medo de não estar gravando. Nesse ambiente, existem animais como preguiças, os macacos, pererecas, serpentes, lagartos, tucanos, papagaios e muitos outros. E há uma infinidade de espécies diferentes de insetos, como besouros, mosquitos, borboletas e formigas. As copas das árvores mais altas reduzem bastante a entrada de luz. Então, perto delas, a temperatura é alta, mas o interior da mata, abaixo delas, é mais fresco, com temperatura razoavelmente constante durante o ano todo. O vento, ele não passa por essas copas, e o ar interno, ele é parado. E o solo da floresta está sempre coberto por uma camada de folhas caídas das plantas, certo? O manguezal, que é um outro tipo, né, ele tem uma característica importante. Essa fotografia do lado aí mostra um tipo de ambiente conhecido como manguezal. Ele pode ser encontrado em vários pontos do litoral brasileiro, nos locais onde os rios encontram o oceano. O solo do manguezal ele é muito úmido, pois, além de receber a água dos rios, ele é coberto pela água salgada do mar, sempre que a maré sobe. Então, quem já visitou o manguezal, e eu tive a sorte de já visitar várias vezes, quando visita pela primeira vez, você pode pensar que não há animais no seu solo, que é muito lamacento. Mas é só você observar e esperar um pouco que logo se percebe que isso não é verdade. Caranguejos costumam cavar suas tocas na lama, debaixo da sombra das árvores. Então eles saem à procura de alimento e voltam às tocas para se proteger. Mas proteger do quê? Ao cavarem suas tocas, os caranguejos se abrigam do calor do sol
e de um animal chamado guaxinim, ou mão pelada, que é o predador dele. Além dos caranguejos e guaxinins, muitos outros animais podem ser encontrados no manguezal. Lá vivem aves como as garças, os maguaris, os socós, os urubus e os gaviões. Em meio às águas lamacentas, podem ser encontrados também camarões e pequenos peixes. O jacaré de papo amarelo também pode ser visto em alguns manguezais. Esse grande animal passa um tempo na água e depende dela para obter seu alimento. Ele come, por exemplo, peixes e aves do manguezal. O resto dos organismos em decomposição torna o solo lamacento do manguezal muito rico em nutrientes. É como se fosse uma sopa nutritiva, que serve de comida para muitos seres vivos. Muitos peixes, inclusive camarões, caranguejos e outros, costumam deixar seus ovos nessa região, para que iniciem seu desenvolvimento no local rico em alimento. Por isso, nas águas do manguezal são encontradas larvas de siris, de camarões, de caranguejo e de algumas variedades de peixe. A larva é a forma jovem e imatura de certos animais no início de suas vidas. Algumas dessas larvas vão se transformar em animais adultos. Outras vão servir de alimento para peixes e aves que frequentam o manguezal. O manguezal ele é considerado assim, um grande berçário, devido a essa grande quantidade de animais que se reproduzem, né, põem seus ovos aí e vai se desenvolvendo com o passar do tempo, certo? Agora ele está perguntando, você já sentiu cheiro ruim de comida estragada? Esse cheiro ele se origina quando o alimento, claro, ele está em decomposição, ele está estragando, né? Da mesma forma, no caso do mangue e o solo, existem muitos restos em decomposição e por isso ele cheira mal. Esses restos, apesar de mal cheirosos, são alimentos para pequenos animais, que por sua vez servem de alimento para animais maiores. Então nós temos ali a foto, as três fotos aí, três aves. A A é o maguari, o B, garça branca pequena, e o C é o socozinho. Então, pensou-se que no passado os mangues não tinham importância nenhuma, e que o ser humano e a natureza não dependiam deles. Em muitos locais do litoral brasileiro, eles foram totalmente devastados. Acontece que os manguezais são fundamentais, entre outros fatores, para a reprodução de muitos tipos de peixes, de camarões e de outros animais. Então, destruir o manguezal é impedir que muitas espécies de seres vivos consigam se reproduzir, certo? Outro tipo de bioma é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela é muito úmida, porém ela não é tão quente como a floresta amazônica. Nela são encontrados muitos animais e vegetais que não existem em outro lugar do planeta. A Mata Atlântica ela está muito mais ameaçada que a floresta amazônica. Estima-se que restem bem menos de 10% da área original que existia quando o Brasil foi não é descoberto, né? Quando o Cabral chegou por aqui lá em 1500. Então, boa parte foi derrubada para dar lugar à lavoura da cana-de-açúcar no Nordeste e de café em São Paulo e no Paraná. A abertura de estradas e loteamentos, a expansão de cidades e a extração ilegal de madeira e palmito vêm sendo as principais causas da redução dessa importante mata nas últimas décadas. Vários animais da Mata Atlântica correm o risco de desaparecer, como os mamíferos, a onça pintada, a onça parda, também chamada de sussuarana, jaguatirica, que é um tipo de um gato, né, um felino, e as aves papagaio de cara roxa e também da jacutinga. Então, muitos rios correm pela Mata Atlântica. Com o desmatamento das suas beiradas, os rios recebem muita terra, que é levado por eles até os manguezais.
Isso pode soterrar os manguezais, que são importantes berços da vida aquática, como nós já vimos. E essas fotos abaixo elas mostram alguns dos habitantes da Mata Atlântica. O A é o mico-leão dourado. O B é uma bromélia que vive sob o tronco. E o C é um tucano de bico verde. Então, outro tipo de bioma são as florestas a floresta de araucária. A araucária ela é o pinheiro brasileiro, muito conhecido no Paraná. No passado, praticamente todo esse estado estava coberto pela floresta de araucárias, ou chamada de mata de araucárias. Partes de Santa Catarina do Rio Grande do Sul também. Trata-se de uma floresta onde predomina o pinheiro do Paraná, ou como vimos, a araucária, com árvores que pode atingir 50 metros de altura. Tem uma vegetação rasteira, grama e capim, que também é encontrado, assim como a variedade de samambaias e árvores, como o cedro e a imbuia. O verão nessa área é quente e o inverno tem temperaturas bem baixas. Resta hoje a pequena parte da mata original. Ela foi derrubada para dar lugar a plantações, pastagens, cidades, estradas e para a extração ilegal de madeira. O pouco que ainda existe está sobretudo em áreas de conservação. Isso aqui é uma imagem de uma floresta de araucária lá em Cambará do Sul, que fica no Rio Grande do Sul. O quarto tipo aqui, a caatinga. O interior da região nordestina é o lugar do país com o menor índice de chuva. Então, nessa área só consegue sobreviver espécies adaptadas à seca. Essa região do sertão nordestino, que é a caatinga, ela cobre cerca de 1/10 do território brasileiro. Arbustos e árvores baixas, que geralmente perdem as folhas na época da seca, marcam a paisagem nessa região. Há também os cactos. A caatinga ela tem aspecto de deserto. E a seca, às vezes, ela pode durar anos. Então, as plantas elas estão adaptadas à falta de água, com paredes grossas e folhas transformadas em espinhos, que reduzem a perda de água, e caules que são capazes de armazenar água. Os animais que vivem na caatinga também estão adaptados ao ambiente quente e seco. Alguns, como cascavéis e lagartos, têm pele grossa e impermeável, que reduz então a perda de água pelo corpo deles. Outros, como aranhas e escorpiões, têm exoesqueletos impermeáveis, que também desempenham esse papel. De modo geral, os animais da região exibem comportamentos adaptativos que reduzem a perda de água, tais como sair do abrigo só à noite e abrigar-se do sol nos períodos mais quentes do dia. Então, nós temos uma imagem aí do calango. Esse aqui é um calango, que é o lagarto da caatinga, que eu já vi um lagarto desse muito parecido com ele no espinho, né? Que tem lá no... Eu já vi nos muros, ele anda nos muros lá. E aí tem uma imagem da caatinga na região de Sobradinho, na Bahia. Agora temos aí a faixa de transição, que é a Mata dos Cocais. Na faixa de transição entre a floresta amazônica, o cerrado e a caatinga, que o cerrado a gente vai ver daqui a pouco, existe a Mata dos Cocais. Nela, a gente encontra palmeiras, tipo a babaçu, macaúba, carnaúba e a buriti. Essas plantas, elas fornecem muitos produtos de interesse para o ser humano. Elas produzem ceras, óleos, fibras e madeira. Algumas populações locais sobrevivem extraindo dessas palmeiras os produtos de importância e vendendo-os para indústrias, que vão processá-las e então comercializadas. Na Mata dos Cocais, encontramos também a árvore denominada oiticica, de cuja semente se pode extrair óleo, que pode ser empregado na fabricação de tintas e vernizes. Então, nós temos ainda do lado uma imagem de uma Mata dos Cocais, né, com carnaúbas, árvores mais altas desse foto aí, que chegam até 12 metros de altura. Outro tipo, o cerrado.
O Cerrado, ele ocupa cerca de 1/4 do território nacional. Nessa região, costuma chover com certa regularidade no período de outubro a abril, quando o solo fica coberto por bastante grama e capim. No resto do ano, o clima é seco, o que diminui a quantidade de grama e capim e faz a parte superficial do solo ficar seca. Então, nós temos aí uma imagem, né, uma vista parcial do cerrado com árvores típicas, que elas chegam a 5 metros de altura e têm os galhos retorcidos. Isso fica no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. No cerrado, há arbustos e certas árvores que não são de grande porte. Como nós vimos, tem os galhos retorcidos, cascas grossas e não crescem muito. Elas estão espalhadas e não fazem muita sombra. A luz solar chega praticamente a todos os lugares, não existindo locais mais frescos que os outros. O cerrado, ele não tem grande quantidade de chuvas nas florestas tropicais úmidas, mas não chega a ser tão seco como o caso da caatinga. As raízes de algumas plantas são muito profundas, algumas com mais de 15 metros. Essa adaptação permite ao vegetal conseguir água nos lençóis freáticos e então sobreviver. E na época da seca, ocorrem queimadas. Umas são naturais, outras são causadas pelo homem. Então, algumas árvores têm a incrível adaptação de resistir a queimadas e brotar na época chuvosa seguinte. Então, as plantas se adaptaram à queimada, né? Mas a queimada natural, não esse monte de queimada que é causada pelo homem que tem seus interesses econômicos, né? Os animais que a gente pode encontrar no cerrado são os lobo-guarás, que é a foto A, os tamanduás-bandeira, que é a foto B, as emas, que é a foto C, tendo ainda tatus canastras, pacas, entre outros. Agora, a faixa de transição do Pantanal. O Pantanal, que também é conhecido como Pantanal Mato-Grossense, ele ocupa uma faixa de transição entre a floresta amazônica e o Cerrado, e ocorre em parte nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A quantidade de chuvas não é tão grande como numa floresta tropical, mas ela se concentra no mesmo período. Nesse local existem duas estações, uma seca e outra chuvosa. A biodiversidade que se encontra no Pantanal é espantosa, ela é muito grande. O terreno da região é plano, com suaves ondulações. Na época das chuvas, ocorre inundação de muitas áreas desse Pantanal. Só as partes mais altas escapam do alagamento e servem de abrigo para os animais terrestres que lá vivem. A cheia periódica é fundamental para a região. Com as chuvas, os rios que chegam ao Pantanal trazem pequenas partículas de alimento para os micro-organismos aquáticos. Então, eles se desenvolvem e se multiplicam. E como eles servem de alimento aos peixes pequenos, esses também se desenvolvem e se reproduzem. E aí fornecem alimento aos peixes maiores, que por sua vez são devorados pelas aves pescadoras e pelo jacaré. As fezes desses animais servem de alimento aos micro-organismos. Então o ciclo ele vai se repetindo. É assim que um alimenta o outro, né, de uma forma cíclica. Quando as águas baixam, muitos nutrientes nelas presentes ficam no solo. Então eles servem de adubo para os vegetais. Então o Pantanal ele é riquíssimo em formas de vida e, portanto, de muito interesse para a ciência. Ele vem sendo ameaçado pelo uso de fertilizantes e agrotóxicos que se acumulam na água e prejudicam, então, os seres vivos. O mercúrio, que é empregado na extração do ouro nos garimpos, também contaminou seriamente alguns dos rios da região. Tá? Na foto ao lado aqui, você tem o tuiuiu, ou também chamado de jaburu, que é uma árvore muito conhecida no Pantanal. Então você tem aí embaixo uma foto do Pantanal, fotografada durante a cheia,
E do lado é uma vegetação do Pantanal, numa área inundada, né, que também foi a época da cheia. Por último, agora, então, a gente vai ver os Pampas. Os Pampas são regiões de campos existentes no Rio Grande do Sul, e é um bioma com poucas árvores, coberta por grama e capim. Esse ambiente de clima frio e vegetação rasteira, ele vem sendo empregado há muito tempo para a criação de gado. Então, grandes plantações de trigo e soja também são encontradas lá. Em alguns locais, o solo já perdeu a fertilidade e se transformou em solo nu e improdutivo, ou seja, ele sofreu um processo chamado de desertificação, ou seja, se transforma num deserto. Então você tem aí ovelhas pastando nos pampas, né? Isso aí fica na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, certo? Então agora vocês, depois de ter lido esse texto, você pode ler novamente, não tem problema nenhum em fazer isso, para poder então responder essas 6 questões que você tem aí embaixo. E aí na próxima semana a gente faz essa correção. Ok? É isso aí, gente. Um abraço. Até mais.